Meu nome é Maria Eduarda, estou cursando o terceiro período de Direito e vou falar sobre as leis que protegem pessoas com deficiência e o porquê delas. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146/2015, estabelece direitos e garantias fundamentais para as pessoas com deficiência, incluindo educação inclusiva, acesso ao trabalho, transporte acessível e outros serviços públicos e privados. A Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, é destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade por exercício do direito e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. Quando se fala em igualdade, não há mera igualdade formal ou igualdade no papel, e sim igualdade material. É muito importante ressaltar que o Estatuto da Pessoa com Deficiência é baseado na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas, a ONU, do ano de 2006. E essa convenção foi o primeiro tratado internacional relacionado aos direitos humanos que foi incorporado pelo ordenamento jurídico brasileiro com estados equivalentes ao de uma emenda constitucional. É importante ser mencionado que o Estado e a sociedade são responsáveis pela garantia do exercício do direito das pessoas com deficiência. Meu nome é Lívia, eu sou estudante do terceiro período de Direito e eu vou falar dos problemas que cercam as pessoas com deficiência. A inclusão de pessoas com deficiência na sociedade é um desafio há anos, em especial no que diz respeito à inclusão. Aliás, diversos estudos nessa direção indicam que existe uma grande dificuldade neste processo e que este caminho é repleto de obstáculos que devem ser tratados com calma. Falar sobre os desafios para a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade tem sido colocado em evidência de alguns anos para cá. No Brasil, sua extensa população, pelo menos 25% das pessoas apresentam alguma dificuldade. Esse vasto e expressivo número indica o tanto que é preciso se preocupar com este tema para tentar diminuir cada vez mais a exclusão social, promovendo por meio de políticas públicas, sociais e inclusivas. Não importa o local onde ela seja promovida, ela garante a todas as pessoas com deficiência uma maior autonomia para realizar os seus afazeres, pois é a partir da inclusão social que surgem as políticas de acessibilidade. Promover a inclusão social é estar a par dos preceitos da acessibilidade, vai muito além da criação de leis e decretos. É óbvio que o avanço na legislação tem uma enorme importância, mas ela sozinha não consegue mudar muitas coisas. É preciso que o próprio meio social se conscientize e promova por meio de atitudes a inclusão social. Quanto mais evidenciar os desafios para a inclusão, mais esse assunto será lembrado e colocado em pauta, o que é um passo muito grande. Pode notar-se, portanto, que quanto menos se fala em certo assunto, mais ele é esquecido. Então, é por isso que é preciso sempre estar falando sobre a inclusão social. As dificuldades podem aparecer nos mais diversos ambientes, seja em uma rua cheia de paralelepípedos, uma calçada sem rampa de acesso, um semáforo sem aviso sonoro, locais públicos sem rampa de acesso ou transportes dos mais variados tipos sem preparo. Essa é uma realidade da maioria das pessoas com deficiência, e esses são os principais desafios para a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. Direitos sociais limitados. Além destes desafios teoricamente estruturais, as pessoas com deficiência sofrem grandes limitações aos direitos sociais, com a segurança, cultura, lazer, educação, trabalho, entre outros. Embora existam as leis, sozinhas elas não conseguem dar conta de todo o serviço. Por exemplo, existe uma lei de cotas, que prevê a distinção de 2 a 5% das vagas das empresas acima de 99 funcionários. Porém, a mera distinção de vagas não é capaz de sozinha promover a inclusão social e a acessibilidade. Neste caso, mesmo existindo uma lei que obrigue a contratação, é dever do empregador promover um ambiente saudável e acessível para essa pessoa com deficiência trabalhar.
Outro aspecto que se deve evidenciar na dificuldade da inclusão social é a falta de integração e respeito por parte das pessoas no meio social. A luta desse grupo de minorias gira muito mais em torno de buscar sua autonomia e independência do que da inclusão social. O capacitatismo, por exemplo, um tipo de preconceito, impede que as pessoas com deficiência vivam sua vida de forma normal, como todas as outras pessoas. Isso porque os gatilhos mentais incentivam a pessoa a soltar algumas frases como: "Nossa, mesmo com deficiência você vive uma vida normal". Ao invés de soar como um elogio, isso é um enorme descaso e uma grande diminuição da capacidade da pessoa com deficiência. É tão somente através das mudanças de atitude que podemos viver uma sociedade justa, igualitária e inclusiva, pois os protagonistas da sociedade são o povo, e promover essa conscientização é a única forma que temos de mudar nosso cenário atual. A falta de informações é um dos grandes desafios. Um dos principais desafios para a inclusão social de pessoas com deficiência é a falta de informações. Além disso, as questões que envolvem a educação e o respeito aos direitos desse grupo. Em outras palavras, são muitos obstáculos, tais como falta de acesso físico e digital, preconceito e discriminação, barreiras no acesso à educação, alta taxa de desemprego, estigma social, pouco acesso a tecnologias assistivas, políticas não adequadas. Desta forma, um dos maiores desafios da inclusão ainda são as barreiras físicas. Isso porque elas muitas vezes não podem participar de modo pleno na vida social, pois falta acesso a edifício, transporte público, espaços de recreação. Além disso, elas muitas vezes passam por discriminação e preconceito. Dessa maneira, tem vários aspectos de sua vida que sofrem impacto, tais como educação, emprego, relações sociais. Educação ou acesso a ela é outro ponto muito relevante. Isso porque elas têm que passar por barreiras para ter um ensino de qualidade, já que tanto existe falta de recurso quanto de apoio para necessidades específicas.